Mateus 16, a partir do versículo 13, diz assim: Chegando Jesus à região de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: Quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Eles responderam: Alguns dizem que é João Batista, outros Elias, e ainda outros Jeremias ou um dos profetas. E vocês, perguntou ele, quem dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Respondeu Jesus: Feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isso não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está no céu. E eu digo que você é Pedro, e sobre essa pedra eu edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra terá sido ligado nos céus, e o que você desligar na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu a seus discípulos que não contassem a ninguém que ele era o Cristo. Eu quero ler novamente com você, a partir do versículo 18. Eu digo que você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra, e agora eu vou ler de uma versão como se fosse uma versão mais tradicional. O que você ligar na terra será ligado nos céus, e o que você desligar na terra será desligado nos céus. Essa é a palavra do Senhor, amém? Pai, libera espírito de sabedoria e de revelação no pleno conhecimento do Senhor. Amém. Irmãos, hoje é uma reunião especial porque nós vamos ter recebimento de novos membros da nossa comunidade. E porque nós vamos ter recebimento de novos membros, eu quero pregar especificamente sobre esse assunto, membros, ou seja, o assunto de membresia na igreja. E esse é um assunto que não é muito popular falar sobre isso. E eu vou mostrar, essa é uma das primeiras coisas que eu vou fazer agora, é mostrar a impopularidade desse assunto. Mostrar que não é tão comum falar sobre se tornar membro de uma igreja. Como esse assunto não é comum, não é normal hoje em dia. E eu quero mostrar esse assunto a partir dessa temática que Jesus está falando aqui, as chaves do reino dos céus. Jesus está tratando aqui nessa passagem sobre uma relação aqui. Ele está falando sobre a igreja, porque ele disse: sobre esta pedra edificarei minha igreja, mas ele também está falando sobre o reino de Deus. Então existe uma relação aqui entre reino e igreja. E a partir desse tema teológico, da relação entre reino e igreja, eu quero, a partir dele, entrar e olhar para o assunto membresia de igreja. Quando Jesus perguntou para os seus discípulos quem eles diziam que era o Filho do Homem, a conclusão da conversa dele com os discípulos é que Jesus era o Cristo, que é uma outra maneira de chamar Jesus de Messias, que é uma outra maneira de chamar Jesus de Rei. Mas rei do quê? Ou rei de quem? Jesus é o rei das nações, Jesus é o rei de Israel, Jesus é o rei de Jerusalém. Essas três categorias, eu penso elas a partir de três lugares. Jesus é o rei das nações, porque ele é o filho de Adão, que vem do Éden. Jesus é o rei de Israel, porque ele é o descendente de Abraão. Jesus é o rei de Jerusalém, porque ele é o descendente de Davi. Então, é as nações, Israel e Jerusalém. Então, Jesus é o filho do homem, Jesus ele é o filho de Abraão, Jesus ele é o filho de Davi, o filho de Deus. Quando nós pensamos dessa forma, nós podemos entender que Jesus é aquele que foi chamado para reinar sobre tudo e sobre todos. E é sobre esse assunto que eles estão tratando aqui. Jesus é o rei, ele é o rei do reino de Deus, ok? Então, o que acontece é que na Bíblia inteira esse tema, reino, reino de Deus, reino dos céus, ele é tratado. Um dia Jesus vai descer dos céus
e vai estabelecer o seu reino nessa terra. Um dia Jesus vai voltar e ele vai fazer com que tudo aqui nesse mundo obedeça às suas leis. Você sabia disso? Um dia tudo nesse mundo vai obedecer às leis de Jesus. Mais dia ou menos dia isso vai acontecer. E essa era a esperança dos discípulos quando eles chamaram Jesus de Cristo. O que eles estão dizendo é: você é o rei que vai fazer com que tudo nesse mundo um dia obedeça às suas leis, às suas regras, aos seus mandamentos. E o que Jesus quis dizer então aqui com, ok, não foi carne nem sangue que te revelou. Ele está dizendo o seguinte: Deus foi quem mostrou isso aqui para você, Pedro. Foi meu Pai que te mostrou que eu sou o Messias. E eu estou dando, Deus está dando, você está recebendo e a igreja está recebendo as chaves do reino. O que ele está dizendo é o seguinte: até então, até aquele momento, a autoridade do reino de Deus estava sobre um grupo de pessoas que eram basicamente os líderes de Israel. Fariseus, os sacerdotes, esses eram aqueles que representavam o conhecimento e o entendimento de o que significava ser de fato alguém que participaria desse reino. Porque eles ensinavam para as pessoas o que era o reino de Deus, como seria o reino de Deus, o que você deveria de fazer para participar do reino de Deus. Mas Jesus, ele está mostrando o seguinte, que ele estava tirando essas chaves dessas pessoas que eram agora simplesmente religiosos, que não estavam reconhecendo de fato quem Jesus era, e ele não estava tirando de Israel e dando para a igreja. Ele estava tirando dos fariseus e dando para um outro grupo de judeus, que eram os seus discípulos. Mas, que nós sabemos, esse grupo de discípulos de judeus também, com o tempo, veio a incluir gentios, eu e você. Então, a igreja ela é composta de judeus e gentios, não é apenas de judeus. Mas ela não tem uma substituição, ela não joga fora Israel. Ela é composta de judeus e gentios. Mas houve uma transição de autoridade. Isso significa o quê? Que a autoridade para definir quem pertence e quem não pertence ao reino de Deus, ela está com aquele que tem a chave do reino. E a chave do reino, Jesus está mostrando aqui, está com a igreja. A Igreja Católica Apostólica Romana acha que essa chave estava com Pedro exclusivamente. E os protestantes, nós, acreditamos que essa chave está com a igreja como um todo. E é aqui que chega o assunto da membresia. Quem define quem está dentro e quem está fora do reino de Deus é a igreja. Sabe o que isso significa? Vou te colocar em palavras muito simples. Se você é membro oficialmente da igreja, você é membro oficialmente do reino. Se você não é membro oficialmente da igreja, você não é membro oficialmente do reino. Isso é a implicação prática de ser membro da igreja. Por quê? Porque somente a igreja tem as chaves do reino. No catolicismo é muito pior, porque eles vão dizer, se você não é membro do catolicismo romano, você não é membro do reino de Deus. É isso que eles vão dizer. Mas eles estão totalmente errados. O fato é que se você não é membro da igreja de Jesus, você não é membro do reino de Deus. O problema é que o desigrejado, aquele que acha que pode estar por aí flutuando, ele vai viver do jeito que ele quiser e não vai se submeter a ninguém de maneira objetiva. E nós vemos isso claramente nas palavras que eu vou te mostrar agora, que é o dilema da membresia. E essa vai ser minha pregação hoje. Ela só vai ter duas partes. A primeira é o dilema da membresia, ou seja, o problema que nós enfrentamos hoje com pessoas que não acreditam de verdade que precisam ser realmente membros de uma igreja local. E em segundo lugar, eu quero falar sobre a fonte desse problema. De onde vem? E que basicamente é
um questionamento da autoridade real da igreja, ok? Então, eu quero te dar aqui 10 pontos, bem simples, bem rapidinho, do dilema da membresia. Primeiro ponto, os cristãos, nominais talvez, acham normal participar de uma igreja indefinidamente sem se tornar membros. Já ouviu alguém assim? Ele acha que é normal vir participar do culto, vir domingo após domingo, mas ele nunca se torna membro oficialmente. Significa que ele não acredita em membresia. 2, eles acham que é normal ser batizado, mas não se tornar membro. 3, eles acham normal participar da ceia sem se tornar membro. 4, eles veem a ceia como uma experiência individual e mística para si mesmo, e não como uma atividade que se relaciona com os membros da igreja, no qual eles estão ligados como um corpo vivo. 5, eles não integram a vida uns dos outros entre os domingos. Eles se veem só durante as reuniões. E, em relação a vários de vocês, só se veem na reunião de sexta-feira na igreja caseira. E chamam a igreja caseira de igreja. Você está louco. Quando a gente multiplica a igreja, surta. Quando a gente muda a igreja caseira, surta. Você não sabe o que é igreja. Reunião não é igreja. Reunião é reunião. Assim como o jantar da família não é família. 6, os cristãos, esses supostos, eles presumem que podem criar o hábito de se ausentar das reuniões da igreja por vários domingos ou vários dias por mês, ou até mais de um mês, e acham que está tudo bem. 7, eles acreditam que podem tomar decisões na vida, como mudança de cidade, aceitação de uma promoção, escolha do cônjuge, sem considerar os efeitos que essas decisões vão tomar no seu relacionamento com a família da igreja, ou sem consultar o discernimento dos seus pastores e outros membros. 8. É 8? É 8? Isso, né? Eles compram casas, alugam apartamentos, tendo pouca consideração por como esses fatores como distância ou custo afetarão a sua capacidade de servir a igreja. Próximo ponto, eles não se dão conta de que são parte responsável pela saúde de todo o corpo da igreja, inclusive pelo sustento, inclusive físico dos membros, até mesmo pelos membros que eles não conhecem. Último ponto, no fim das contas, quando alguém chora, chora por si mesmo. Quando alguém se alegra por si mesmo. Que é o contrário do que a Bíblia fala, não sei se você entendeu. E a segunda parte do meu sermão, então. Qual é a fonte desse problema? Qual é a fonte desse dilema? E se isso te incomodou, eu quero dizer, você é o alvo do meu sermão, tá? Porque você está errado. Você está vivendo errado. Você não conhece a igreja do Novo Testamento, a igreja da Bíblia. Qual é a fonte desse problema? É que você não sabe o que é igreja. Você acredita que igreja é um clube opcional para se associar. Eu posso ou não entrar? Você acha que a igreja é um grupo de amigos que fala sobre espiritualidade. Mas a igreja não é nada disso. Existem várias maneiras de olhar para a igreja, mas eu queria te mostrar hoje um aspecto da igreja, um aspecto da natureza da igreja, que é a relação da natureza da autoridade da igreja. E isso através de olhar a relação da igreja
com o reino. Está aqui no texto. Jesus disse, versículo 18, Mateus 16, 18. Eu digo que você é Pedro e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. E as portas do Hades não poderão vencê-la. E eu darei a você as chaves do reino dos céus. O que você ligar na terra será ligado no céu. O que você desligar na terra será desligado nos céus. O que significa isso, ligar na terra, desligar na terra? Significa autorizar e desautorizar. É isso que significa na prática. Era uma prática dentro do judaísmo. Você tinha a lei e você tinha o ato de ligar e desligar. Ligar e desligar era mais ou menos assim. Você tinha a lei, então a lei dizia, por exemplo, não matarás. Mas você tinha que entender no detalhe algumas circunstâncias na prática. Por exemplo, um policial precisava matar. Precisa. Então, não matar em nenhuma circunstância? Não, peraí. Então, no detalhe, um rabino, um líder, iria ligar ou desligar. Ele iria autorizar ou desautorizar certas circunstâncias, porque demandaria certos detalhes para explicar o que teria que fazer. E isso não estaria escrito. Isso estaria na prática, sendo dada a autoridade para a igreja, ou para os líderes da igreja fazerem isso. Não é um acréscimo à Bíblia, mas é um exercício de autoridade para aplicar no detalhe certos elementos da lei ou da palavra. Isso já era feito no judaísmo. É o exercício de, mesma coisa de amarrar e desamarrar. Essa é a palavra no original. Atar e desatar. É isso que significa. E aqui ele está dizendo o seguinte: o que você atar aqui na terra, no céu nós vamos assinar embaixo dizendo, está atado. O que você desatar, no céu nós vamos assinar embaixo dizendo, está desatado. Nós vamos concordar com você. Por quê? Porque nós estamos dando a você a chave do reino. Sabe o que isso significa? Simples. Significa o seguinte: um dia, Jesus virá para estabelecer um reino nessa terra. Amém? Mas ele deu a chave desse reino para a igreja. Sabe o que isso significa? Que a igreja aqui como um todo, ela não é o reino, mas ela é a embaixada desse reino. Significa que se você quer ser participante desse reino, vamos colocar numa linguagem metafórica aqui, ok? Se você quer ser participante desse reino, a igreja é a embaixada que vai carimbar o seu passaporte, ok? É uma metáfora, óbvio, tá? Não é carimbar para o céu, porque não é um carimbo para um lugar, é o carimbo para um tempo. É diferente. Significa que se a igreja carimbar o seu passaporte, você se torna do reino de Deus? Não. Por quê? Imagina comigo. Imagina que você vai morar nos Estados Unidos. E lá nos Estados Unidos tem a embaixada do Brasil. E você tem algum problema lá e você precisa ir até a embaixada do Brasil para renovar o seu visto como brasileiro, ok? Se você não for renovar o seu visto, você vai ficar como ilegal. Mas você deixou de ser brasileiro porque não renovou o seu visto? Não. Então você não se torna brasileiro porque você recebeu o seu carimbo. Mas você se torna ilegal por não ter o seu carimbo. Então existe uma diferença entre se tornar um brasileiro e se tornar legal ou ilegal. Existe uma diferença entre os dois. Então você fazer parte da igreja não vai te tornar cristão, de maneira nenhuma. O que te torna cristão é você crer no evangelho. Ponto final. É isso que te torna cristão. Participar da igreja não te torna cristão de jeito nenhum. Esse não é o ponto. O ponto é, quem está dizendo que você é? Você disse que é, mas quem testifica da sua vida? Quem dá testemunho de você? Quem assina embaixo da sua vida? Quem confirma que você é de fato? A igreja. A igreja testemunha
da legitimidade do seu cristianismo. Por isso você pode perguntar claramente quando você conhece alguém. Quando ele diz que é cristão, você pergunta, de que igreja? Porque a igreja que ele participa define a qualidade do cristianismo que ele vive. Define o tipo de carimbo que ele tem. Você pode muito bem perguntar isso. Porque é da onde está vindo o carimbo, o selo de qualidade do tipo de cristianismo dessa pessoa. Quem está carimbando seu passaporte? Quem está carimbando a testificação do seu cristianismo? Que tipo de igreja está testificando do tipo de vida cristã que você tem? Então, assim como, por exemplo, o Estado. O Estado existe para cuidar do estilo de vida, de ética que nós temos que ter. O Estado existe para isso, não é? A cidadania. O Estado existe para isso. A igreja não existe para cuidar da cidadania, mas existe para cuidar da cidadania do reino. Existe um estilo de vida do reino de Deus que eu e você devemos viver. E a igreja existe para cuidar disso. E que se você não estiver vivendo, a igreja tem a liberdade de tirar o seu passaporte e dizer, você não é parte do reino de Deus. O nome disso é disciplina eclesiástica. A disciplina existe exatamente por causa disso. A disciplina não diz que a pessoa deixa de ser cristão. A disciplina diz, no momento presente, não está parecendo o que você é. No momento presente, você está agindo de uma maneira que parece que você não é. Por enquanto, nós estamos tirando a legalidade do seu passaporte, porque parece que você não é. Você precisa entrar na linha para receber seu passaporte de volta. Agora, sabe o que é interessante? É que todo mundo que é parte da igreja, não apenas tem o seu passaporte carimbado pela embaixada, mas todo mundo que tem o passaporte carimbado pela embaixada, também é da embaixada. Você sabia disso? Porque você também carimba o passaporte dos outros. Porque a partir do momento que você entra na igreja, que você faz parte da igreja, sua função é também zelar pela vida do outro. É olhar para a vida do seu irmão e cuidar, e zelar, e amar. Porque não pense que o exemplo que eu estou dando aqui significa que o Convergência é uma embaixada e eu, Ângelo, pastor, sou embaixador. Porque se fosse assim, o meu nome seria Papa Ângelo. Mas nós não somos católicos romanos. Não é assim que funciona. O que eu estou dizendo é que essa autoridade está sobre todos nós. Todos nós temos essa autoridade. Todos nós zelamos uns pelos outros. O que eu estou dizendo é que todos aqueles que participam disso, você deve exercer isso sobre mim também. É uns para com os outros. Não é eu sobre todo mundo. Não é assim que funciona. Eu prego a Bíblia, isso é minha função, ok, mas não é que eu tenho toda a autoridade sobre o céu e sobre a terra. Isso é um outro personagem do livro que tem, no caso, Deus. Ok? Essa autoridade que ele está falando sobre as chaves do reino foi dada a nós. Nós não somos papistas, nós somos cristãos evangélicos. A partir do momento que você faz parte da igreja, a autoridade da igreja é compartilhada com você e você, juntamente com os demais irmãos, também agora faz parte da própria embaixada. Então, a partir do momento que você começa a fazer parte, algo lindo acontece na sua vida. Mas como fazer parte? Se tornando membro. E como é que faz para se tornar membro? Basta assinar um papelzinho, né? Você assina um papelzinho, aí você ganha ali as vantagens da membresia, né? É assim?
Então, deixa eu te contar um negócio. Você nunca vai poder se associar ao Convergência. Você nunca vai poder se associar à igreja. Porque você precisa se submeter à igreja. Se tornar membro não é se tornar sócio, é se submeter. Vou repetir. Se tornar membro não é se tornar sócio do clube, é se submeter à igreja. Se você quer hoje se tornar membro, o que você está decidindo é que você quer submeter sua vida. Não é se tornar sócio do clube para receber as vantagens. Porque existe uma grande vantagem. Você está sendo carimbado, testificado que você faz parte daqueles que são do reino. É uma grande vantagem. Mas o processo para o ego humano não é vantajoso. É o processo de quebrantamento. E o caminho é o batismo. Ah, mas eu sou batizado. Eu sei. Vários. Tem essa loucura, né, na igreja evangélica. Que a pessoa batiza e vai trocando de igreja, trocando de igreja, trocando de igreja, trocando de igreja. Eu sei. Não é uma exigência. Você não tem que rebatizar. Mas deixa eu dizer uma coisa. Se você está aqui e nunca foi batizado, você não é membro dessa igreja. Primeira coisa. Nós te amamos e nós te convidamos a ser batizado. Mas você não é membro. E somente participa da ceia quem é batizado. Portanto, se você está se tornando membro dessa igreja e seus filhos não são batizados, eu já te informo, eles não vão participar da ceia. E se você acha bonitinho crianças participarem da ceia, elas não vão participar se elas não são batizadas. Meus filhos têm 11 anos de idade, eles não são batizados e eles não participam da ceia. E eles não são batizados porque eles são pagãos, não convertidos, maus, pecadores. E quem conhece eles sabe que eu estou certo. Os professores deles sabem mais ainda. Ninguém aqui batiza carne. A gente batiza quem Jesus regenerou, quem Jesus salvou, quem Jesus converteu. Não importa a idade, pode ser novinho, pode ser velhinho. Não importa quem for. Não importa. Então, preste atenção. Você está sendo chamado para entrar num caminho de batismo e ceia. Porque senão você não vai participar. Mesmo. Mas é aberto para todos. É como se fosse assim, é um caminho de exigência alta. Ao mesmo tempo, é um caminho de exigência aberto a todos. O caminho existe um reino. Todos estão sendo chamados para participar desse reino. Ninguém fica de fora se quiser entrar. Mas o caminho para entrar é simplesmente dizer: Jesus, eu quero submeter a você por meio de submeter a igreja. Esse é o caminho que está sendo proposto para você hoje. Esse é o caminho da membresia da igreja. Ok?